Olá, gente! Começando mais um vlog aqui para o canal. Desta vez, um vlog sobre um livro que eu estou lendo e que eu acho que tem grandes chances de se tornar um favorito, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. É um livro que muitas pessoas falam sobre. Ele foi escrito em 1950, mais ou menos, e ele ganhou vários prêmios e ele é aclamadíssimo até hoje, né? Até os dias de hoje. Esse livro aqui, eu não sei muito bem do que se trata, mas eu sei que ele vai falar sobre racismo, né? E ele é narrado do ponto de vista de uma criança, né? Que é a Scout. Eu não sei se é assim que se fala o nome dela, mas, enfim, vou falar Scout. E eu tô bem no começo ainda do livro, eu comecei a ler ele ontem, eu tô na página 58, no capítulo 5. Esse livro aqui, pra quem não sabe, é uma leitura conjunta que eu estou fazendo junto com a Nana, né, do Livraneio. Se você não conhece o canal da Nana, vai lá conhecer. Eu não sei o que eu tô achando, gente, assim, eu não sei muito bem qual a sensação de estar lendo esse livro, porque eu li 5 capítulos e eu já fiz várias marcações, acho que vocês não vão conseguir ver, mas eu já fiz várias marcações nesse livro, porque já bem no início do livro, a gente já tem algumas coisas relacionadas ao racismo. E pra quem não sabe, esse livro vai falar sobre racismo, né? A gente vai ter um advogado que é o Fink, e o Fink é pai da Scout, e a Scout é uma criança, né? Ela deve ter lá os seus 6, 7 anos, e é narrado todo do ponto de vista dela. E aqui o pai dela é um advogado, né? E ele vai defender um cara negro que foi acusado de ter estuprado uma mulher branca. Então eu não sei o que vem por aí, mas eu tô bem ansiosa pra esse livro. É um livro que eu já queria ler, né? Eu já vejo todo mundo falando super bem desse livro. É um livro que eu já queria ler. Então pensei, por que não, né? Por que não gravar um vlog também de leitura sobre O Sol é para Todos? Então é isso, gente. Estou bem no comecinho, confesso que já no comecinho também eu não gostei muito da personagem da menininha, né, da Scout, porque eu entendo que ela é uma criança e que ela diz e faz algumas coisas que é normal de uma criança fazer, porque ela não tem a consciência de que aquilo é errado, só que ela já fez uma coisa aqui que me deixou com raiva. Mas eu tô tentando não pegar ranço dela, porque eu quero ver ainda o desenvolvimento da história, né? Ainda não começou, tipo, o julgamento do cara. O cara ainda não foi acusado de estupro. Então, bem ansiosa pra ver como é que a Harper Lee vai abordar esse assunto e como é que vai ser tratado do ponto de vista de uma criança. Então, vamos ver, né? Eu volto depois pra atualizar o vlog quando eu avançar mais nessa leitura. Me aguardem que eu volto, galera! Bom dia, gente! E eu venho conversar com vocês sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu já estou na página 195. Tô gostando bastante, fiz várias marcações, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas assim, gente, já na página 20 a gente já tem uma forte presença sobre o racismo, né? Porque a gente tá conhecendo uma família, que é a família Hadley. Essa família é uma família branca, bem sucedida ali da cidade. E acontece uma certa coisa com uma pessoa dessa família. E essa pessoa precisa ir para a cadeia. Só que assim, a cadeia da cidade é cheio de negros, de pessoas negras. E o xerife decide colocar essa pessoa dessa família Hadley no porão para que essa pessoa não fique junto com os negros. Aqui a gente tem a seguinte frase que é: o xerife não teve coragem de colocá-lo numa cela junto com os negros. Então Boo ficou preso no porão do tribunal. Então a gente já vê uma enorme presença sobre o racismo nesse livro por conta
disso, né, por conta do xerife da cidade preferir colocar uma pessoa no porão do tribunal do que em uma cela com outros negros, para que ele não se misture, né, com os negros, como se fosse algo contagioso ou como se fosse algo horrível. Então, gente, sério. E no começo do livro eu falei pra vocês que eu não sabia se eu estava gostando da Scout, se eu tava não gostando dela, eu tava meio assim, não sei o que está rolando. Só que por mais que ela seja uma criança e obviamente ela faça coisas que crianças fazem, sem ter a menor noção do que estão fazendo, etc. Eu destaquei uma coisa aqui que ela fala assim. Aqui a gente tá numa parte em que uma pessoa é convidada pra comer na casa dela. E eu acho que esse menino é negro. E ela age com imaturidade, obviamente, porque é uma criança. Mas ela fala assim, é só um Currigan. Você pode ser melhor que os Currigans. Assim, sabe? É só uma pessoa ali, tipo, nada demais. Depois que colocam ela pra comer na cozinha por conta dessa certa coisa que ela faz, ela tem o seguinte pensamento: peguei meu prato na mesa e terminei de comer na cozinha, grata por ter sido poupado da humilhação de ter que ficar diante deles de novo. Então, assim, é uma criança que tem uma personalidade forte em certos pontos, só que assim, ela também é muito cruel em outros pontos. Eu não acho que crueldade é sinônimo de personalidade forte. Eu acho que você consegue ter uma personalidade forte e não ser cruel, e você consegue não ter personalidade nenhuma e ser cruel. Então, a gente sempre vê pessoas falando, ai não liga que ela tem personalidade forte. Quando na verdade a pessoa só tá sendo cruel mesmo e foda-se, né? E gente, eu fiz tanta reflexão nesse livro aqui nessa parte, porque, cara, é uma coisa que eu sempre penso, que as pessoas parecem que não entendem, sabe? Eu vou ler pra vocês que eu destaquei aqui nessa página, que é: se quisesse sair de casa, sairia. Se quisesse ficar lá dentro, tinha todo o direito de ficar, sem ser incomodado por crianças intrometidas, que era uma maneira gentil de se referir a pestes como nós. O que acharíamos se Actions entrasse no nosso quarto sem bater à noite? Essa parte principalmente. Podíamos estranhar o comportamento dele, mas ele podia achar aquilo normal. Então, assim, muitas vezes a gente tenta falar, ai, que coisa estranha, né? Mas pra outra pessoa pode ser algo normal. E a gente julga muito as pessoas pelo que a gente acha delas, sabe? Às vezes o que a gente acha não é verdade, mas a gente tá sempre julgando as pessoas, e eu não tô falando isso como algo ruim, porque obviamente que julgar sem conhecer é algo ruim, só que é também inevitável, né? A gente acaba julgando as pessoas pelo que elas parecem ser, pelo que elas nos mostram. E é algo que eu também faço, eu tô tentando mudar isso, mas é muito difícil você não julgar as pessoas pelo que elas mostram ser pra vocês, pelo que elas postam nas redes sociais, pelo que elas falam, a maneira como elas agem. Mas é exatamente isso o que a Harper colocou aqui nesse livro. E eu super concordo com ela nesse ponto, porque a gente tem muito dessa questão de ficar julgando as pessoas pela aparência, ficar julgando as pessoas pelo que elas falam, ficar julgando as pessoas pelo que elas postam na internet. E às vezes aquilo não é a pessoa de fato, sabe? Às vezes ela só tá postando pra se encaixar em um grupo ou pra se encaixar em um padrão que ela acha que é o certo. Mas às vezes ela não acredita naquilo de fato, às vezes ela não é aquilo de fato, e a gente tá sempre julgando. Mas eu entendo que isso é normal, porque isso, julgar é do ser humano. Ai, gente, esse livro é muito assim sobre racismo, de verdade, é real. Aqui a gente tá num ponto em que a Scout tem uma briga com outro personagem do livro. Aqui eu já tô comentando sobre a página cento e pouco pra frente. E aí ela tem uma briga. E aí o tio dela pergunta o que essa pessoa fez pra ela ter brigado com essa pessoa. E ela responde pro tio dela a seguinte coisa: que Actions adora preto. Não sei direito o que isso quer dizer, mas o jeito que ele falou... Ela não entendeu o que aquilo significava, mas o jeito que a pessoa falou pra ela deu a entender que era algo muito ruim. Então ela acabou brigando com essa pessoa não por conta de ter entendido o que essa pessoa falou, mas pela forma como essa pessoa falou. E muitas vezes eu falo isso, não é o que você fala pra pessoa, é a forma como você fala pra pessoa e define as coisas de fato, sabe? Às vezes você pode falar algo muito ruim de uma forma que assim a pessoa vai levar numa boa, e às vezes você pode falar uma coisa muito boa de uma forma muito ruim. É muito complicado. Eu acho que a gente tem que se policiar bastante nessa questão, porque é uma questão que afeta muitas pessoas. Eu já recebi críticas que poderiam ser construtivas, mas a forma como a pessoa falou acabou me destruindo, sabe? Acabou me afetando, acabou me machucando.
a forma como você fala as coisas para as pessoas muda muito a situação toda, assim. Então, a gente tem que se policiar nesse quesito aí. E olha, gente, como é nítido que esse livro aqui é um livro sobre racismo, sobre cor. Tem uma frase que uma personagem fala, que é a seguinte frase: seu pai é igual aos pretos sujos que ele defende. Olha isso, pretos sujos. Então é uma coisa muito forte, muito pesada e que machuca de ler, sabe? Mesmo, tipo, eu não sendo uma pessoa negra, eu lendo isso me machucou. Eu me senti ferida, eu me senti mal em ler isso, sabe? Quando você tenta se colocar no lugar de uma pessoa negra lendo uma coisa assim, é muito difícil porque machuca, fere, é uma agressão, sabe? Então é muito forte, assim, o que a autora colocou aqui. Pra quem não sabe, o livro todo é narrado do ponto de vista da Scout, que é uma menininha de 7 para 8 anos, tá? Então é todo do ponto de vista de uma criança. E ela tem o seguinte pensamento aqui também que eu destaquei porque eu achei muito interessante. Eu já estava quase acostumada a ouvir insultos a Action, mas era a primeira vez que os ouvia de um adulto. Quando as crianças insultavam o pai dela, ela já achava uma coisa normal, porque eram crianças. Mas quando ela ouviu insultos sobre o pai dela de um adulto, ela ficou muito assim, tipo, mas isso não é errado, sabe? Um adulto sabe que isso é errado, por que ele tá falando isso? Por que ele tá fazendo isso? Se ele sabe que isso que ele tá falando, se ele sabe que isso que ele tá fazendo é errado. Então, ela tem essa consciência. Eu tô gostando muito desse livro, pra mim ele tá sendo 4 estrelas até o momento, mas eu tô assim, agora eu já tô gostando mais da Scout, né? Eu tô simpatizando mais com ela, me empatizando mais com ela, porque eu entendo que é uma criança, ela não tá entendendo muito bem o que tá rolando. Ela só entende que o pai dela é um advogado e que agora ela entende que o pai dela está defendendo pessoas negras. E ela tá entendendo também que pessoas negras não se misturam com pessoas brancas, que pessoas brancas não se misturam com pessoas negras. Aqui neste contexto, pra ela tá sendo difícil de aceitar isso, porque ela é uma criança, ela não vê maldade, assim, nisso. Mas ela é uma criança muito, assim, de personalidade forte. Ela também é cruel em alguns momentos, mas eu acho que essa crueldade que eu vi nela no começo da história tá começando não diria que, tipo, a desaparecer, mas ela tá começando a entender que o que ela faz pode ferir outras pessoas, que o que ela fala pode ferir outras pessoas. E como sempre, né, ela tá entendendo isso porque ela está vendo que estão ferindo o pai dela. Ela está vendo os insultos que o pai dela tá tomando e ela pega isso pra ela porque afinal é pai dela. Então, tô gostando muito desse livro. Quando eu evoluir mais na leitura, eu volto aqui pra comentar com vocês. Mas eu tô gostando muito de ler esse livro porque ele é realmente sobre o racismo e sobre como as pessoas nessa época viam outras pessoas negras. Esse livro foi escrito na década de 50, então o racismo era muito, muito mais forte. Mas esse daqui é um livro totalmente atual, porque o racismo, por mais que a gente tenha várias conversas sobre isso, ele ainda continua rolando, ele ainda continua acontecendo, ainda existem muitas pessoas racistas. Esse livro é muito atual, ainda nos anos de hoje, tipo, século 21, 2021, sabe? Quando eu avançar mais, eu volto pra comentar com vocês. Beijo e até mais! Oi, gente! Hoje é dia 15 de junho e eu venho finalizar este vlog de O Sol é para Todos. Terminei de ler este livro ontem.
tenho algumas coisas para comentar com vocês. Eu cheguei a um ponto desse livro em que é discutido a questão de como as pessoas só veem o que elas querem ver, né? E chegou nessa discussão onde a gente não tem como mostrar para alguém algo que essa pessoa não está querendo ver, que essa pessoa não está querendo enxergar. Isso me fez refletir de uma forma assim que eu não consigo explicar pra vocês, mas é exatamente isso. Algumas pessoas só veem o que querem ver, só ouvem o que querem ouvir. Às vezes nem é isso, às vezes a pessoa inventa alguma coisa na cabeça dela e ela leva aquilo como verdade absoluta. E não tem muito o que a gente fazer por essas pessoas, porque infelizmente algumas delas nunca vão mudar o ponto de vista, nunca vão se questionar, nunca vão assumir o seu erro. E isso está muito inserido em Um Sol é para Todos, porque a gente vê pessoas que têm como crescer, que têm como aprender e não querem, porque só veem o que querem ver. Outra discussão que esse livro vai nos trazer é a questão de como a gente acaba, não sei se todos, mas a maioria das pessoas acabam se tornando um pouco frios em relação às coisas em que a gente vive, às coisas em que a gente vê quando a gente cresce. Quando a gente é criança, a gente vê aquilo com mais empatia, parece. E ao longo do nosso crescimento, parece que a gente vai se acostumando tanto a ver coisas ruins, a ouvir coisas ruins. A gente vai vendo tanto as mesmas situações erradas que a gente acaba meio que aceitando essas situações, sabe? A gente sabe que é errado, a gente sabe que tal coisa não se deve fazer, mas a gente tá tão acostumado com essas situações, com essas coisas, que a gente acaba se tornando menos empático, sabe? A gente acaba se tornando mais frio em relação a essas situações, em como isso é errado e é bizarro, porque a gente nunca, jamais deveria se acostumar com coisas ruins e se acostumar com certas situações que acontecem diariamente no nosso cotidiano e que a gente vê e a gente nem se surpreende mais. Isso é muito bizarro porque tem coisas que a gente deveria sim se surpreender e ficar indignado e tentar mudar isso, mas a gente tá tão acostumado que a gente já, não sei, a nossa mente já criou uma coisa assim, tipo assim, ai, de novo isso, sabe? Eu não vou nem questionar, eu não vou nem perder meu tempo falando pra essa pessoa que isso é errado, porque isso acontece tanto que eu já tô cansada de falar, sabe? E tem uma frase aqui nesse livro que diz o seguinte: os sentimentos dele ainda não foram corrompidos. Quando crescer mais um pouco, não vai mais ficar mal e chorar ao ouvir certas coisas. Pode ser que ache as coisas meio erradas, digamos, mas não vai chorar, não quando ficar mais velho. Então é exatamente isso que esse livro fala, né? Sobre essa questão de quando a gente fica mais velho, a gente se acostuma mais com algumas situações que acontecem, com certas coisas que a gente ouve, a gente sabe que aquilo é errado, e a gente acha aquilo errado, mas a gente não chora, a gente não questiona, a gente não tenta corrigir, sabe? Isso é muito assustador pra mim, porque eu sempre tento corrigir alguém quando eu sinto que essa pessoa tá fazendo algo errado, sabe? Não corrigir pra mostrar que eu sou melhor pra ela, mas corrigir pra que ela se policie e não faça mais aquilo, sabe? Só que, como eu disse anteriormente, tem pessoas que não vão mudar nunca, que não querem aprender, que não querem evoluir. E eu não sei se a gente tem que aceitar essas pessoas como elas são, sem a questão delas quererem evoluir, ou se a gente tem que sempre tentar ensinar, porque eu confesso que quando você tenta ensinar a mesma coisa pra uma mesma pessoa, você acaba cansando e aí você acaba desistindo. Ela não quer aprender, porque eu já ensinei tanto e ela continua fazendo a mesma coisa, então eu simplesmente vou ignorar da próxima vez que ela fizer tal coisa ou disser tal coisa, porque eu já tentei ensinar e ela não quer aprender. E como esse livro vai se tratar sobre o racismo, né, ele tem uma frase que diz o seguinte: eu acho que só existe um tipo de gente. Gente. Ou seja, a gente não deveria classificar as pessoas pelo tom da sua pele, ou pela cor do seu cabelo, ou por qualquer outro tipo de coisa. Porque somos todos gente, somos todos seres humanos, somos todos pessoas iguais às outras pessoas, somos todos feitos de carne, osso, sangue. É bizarro quando a gente tenta colocar as pessoas em uma caixinha, sabe? Tipo, olha, você é isso, você é isso, você é isso. Porque nem todo mundo é só isso, sabe? Enfim, eu acho muito estranho quando as pessoas tentam classificar outras pessoas. E outra coisa que esse livro me fez refletir bastante também é a questão da democracia. Será
será que nós vivemos realmente numa democracia? Aqui a gente tá numa parte do livro, na página 305, em que uma professora está tentando explicar para as crianças o que é uma democracia. E ela diz o seguinte: em nosso país ninguém é perseguido. A perseguição acontece em países onde há preconceito. E logo abaixo, um aluno questiona ela: só que isso não é motivo para serem perseguidos. São brancos, não são? E aqui eles estão falando sobre o caso de Hitler estar perseguindo os judeus. E aí ele faz esse questionamento, tipo, mas eles são brancos, não são? Então por que eles são perseguidos? Isso me doeu muito quando eu lia, porque essa criança, ela entende que os negros devem ser perseguidos, que os negros são os perseguidos. Então ela não entende quando um judeu branco está sendo perseguido por um alemão que também é branco. E isso me doeu muito porque ninguém deve ser perseguido. E essa frase da professora também, falando que o nosso país é um país livre, que o nosso país não tem perseguição, porque perseguição só acontece em países onde tem preconceito, é surreal, porque assim, desde quantos anos atrás pessoas perseguem pessoas por N motivos diferentes, pelo tom da sua cor, pela religião que a pessoa segue, pelo tipo de música que a pessoa ouve, pelo tipo de estilo de vida que a pessoa tem. Então, assim, será mesmo que a gente vive numa democracia? Será mesmo que a nossa sociedade não tem preconceito? Será mesmo que a gente é um ser livre? Porque parece que para a sociedade, para algumas pessoas que vivem na sociedade, o que ela não tá acostumada a ver é motivo de perseguição. Ser um bandista é motivo de perseguição, ser católico é motivo de perseguição, ser satanista é motivo de perseguição. E não, tá tudo bem você ser um bandista, tá tudo bem você ser católico, tá tudo bem você ser satanista, desde que você não faça mal às outras pessoas. Isso me pegou muito porque realmente, quando eu paro pra pensar nisso, eu percebo que não, que a gente não vive numa democracia. Parece que tá tudo meio que interligado, sabe? Para as pessoas agirem de tal forma e falarem tais coisas. E isso me machuca bastante quando eu paro pra pensar, porque eu já fui perseguida na escola porque, sei lá, eu não me encaixava em nenhum padrão e algumas meninas me perseguiam na escola. É uma perseguição boba que eu tô falando aqui? Sim, é uma perseguição boba se eu for comparar com os judeus que foram perseguidos por Hitler, ou se eu vou comparar com os negros que foram escravizados. Mas ainda assim é uma perseguição, e se há uma perseguição, há preconceito. Enfim, gente, eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas pra ele. Eu não cheguei a favoritá-lo, mas assim, o final desse livro me deixou muito impactada. O que acontece aqui no final eu realmente não tava esperando. E é realmente um livro pra você ler antes de morrer, porque ele traz muitos ensinamentos, ele traz muitos aprendizados, e eu espero muito que vocês leiam Sol é para Todos, porque esse livro é realmente incrível. Não é à toa que ele é considerado um clássico. E realmente é um livro escrito na década de 50, mas que ele se encaixa muito nos tempos atuais, e ele fala de um assunto muito atual, que é o racismo, que ainda aqui, né, no século 21, ano de 2021, a gente vê várias reportagens sobre racismo, sobre os negros serem perseguidos ainda por brancos, às vezes por pessoas da cor da sua própria pele. Então a gente tem que conversar mais sobre isso, sabe? Esse foi o vlog. Leiam O Sol é para Todos. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nesse vlog. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu curtinho que me ajuda aqui na divulgação. Se você é novo e quer continuar me acompanhando, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Considere também tornar-se membro. Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios que eu vou deixar aqui linkado na descrição. Mega beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!